Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos continuar com a lista das obras que eu li ao longo do ano de 2021. O ano começou com uma obra que não está comigo aqui, que é Judas, emprestada pelo meu querido amigo Nelson, lá do Clube de Leitura, uma obra excelentíssima na qual nós percorremos as indignações de um jovem judeu, né, que ao longo da sua pesquisa sobre quem foi o Jesus histórico, né, ele não só se defronta com as contradições acadêmicas, mas com as próprias contradições da escolha da vida dele, com os amores, com as disputas do Estado de Israel, né, com as disputas internacionais entre os árabes e os israelenses. Então, uma obra interessantíssima que nos traz aquela premissa, o sentimento às vezes de não se sentir pertencente de uma realidade, mas de uma maneira muito interessante. Então, fica a dica, Judas, do Amon Oz, obra interessantíssima. Logo em seguida, eu tive a oportunidade de ler, por exemplo, os Contos Nórdicos, um box que eu ganhei da minha querida Vitória. Como você pode ter percebido ao longo dos vídeos, a Vitória me presenteou com bastante livros e mangás esse ano. Esses contos, então, trazem os principais contos e lendas dos nórdicos. E o que mais me chamou a atenção é a questão dos deuses nórdicos terem para si, né, a finitude, ou seja, saberem que vão morrer. Diferente dos outros deuses em que a concepção é que a vida é eterna, para os nórdicos não, tudo tem um fim. Isso é interessante, eu achei uma premissa bem substancial em termos de realidade que nós não temos em muitas outras religiões. Então fica a dica, esse box é bem interessante, traz os principais contos e sagas dos nórdicos. Ainda no ano, mas que não está comigo, eu pude ler A Morte do Ivan Ivanovich, obra excelentíssima que nos traz aquela reflexão sobre as dores da não aceitação das limitações de um doente, não só pela família, mas por si mesmo, né? Porque a ausência de doença, né? A saúde não é apenas a ausência de doença, é muitas vezes a convivência com a patologia, né? É a readequação da vida dos familiares em relação a determinada patologia. E nessa obra a gente então se depara com essa questão. Uma obra muito interessante, já tinha conhecido superficialmente ela ao longo de uma cadeira da faculdade de Administração e Saúde e pude complementar a leitura agora. Não estou com a obra porque eu dei ela de presente para um amigo meu lá do Muay Thai. Mas continuando então as leituras do ano de 2021, cabe destacar o livro A Guerra do Velho, do John Scalzi, né? É uma obra no qual nós percorremos, por exemplo, é uma obra de ficção científica, nós percorremos então a humanidade que descobriu uma forma então de se expandir. E não só isso, criou exércitos baseados em pessoas mais velhas, né? Todo mundo que vai servir tem que ter mais de 70 anos. Não vou contar o que eles fazem para que as pessoas possam lutar, mas é uma obra de ficção científica muito interessante, de uma leitura muito aprazível, muito agradável, que vale muito a pena. Ainda do John Scalzi esse ano, eu li a continuação da Guerra do Velho, que é As Brigadas Fantasmas. Não que um livro dependa do outro para existir, mas com certeza ele fica muito mais substancial se tu ler um, porque personagens que aparecem lá do Guerra do Velho continuam aqui. É uma trilogia, falta ler a última obra dele que eu vou ler se tudo tiver no próximo ano e vou fazer um vídeo especial comentando, e daí com spoilers, né, a história da Guerra do Velho das três obras. Ainda esse ano eu li, e não está aqui comigo, o livro Crônicas de uma Lâmina Cega, que foi uma da nossa primeira parceria que a gente recebeu, e foi um livro muito interessante de um autor brasileiro que nos traz então Gustavo Silva, né, que nos traz, por exemplo, muito da mitologia nacional adaptada numa história de terror. E o que eu achei mais substancial da obra dele é que tu consegue ter indícios ao longo da obra que vão te fazer descobrir o que vai acontecer, e nesse processo tu consegue antever o que está para acontecer a partir desses indícios, se a tua leitura for um pouco mais atenta. Obra muito interessante, vale a pena ler, que é Crônicas de uma Lâmina Cega. Ainda nesse ano, eu li o querido livro Duna, que eu também ganhei da minha chatinha predileta. Nesse livro aqui, então, a partir da obra do Frank Herbert, a gente se depara então com mais uma ficção científica muito interessante, que foi já adaptada, tem um vídeo aqui no canal comentando tanto do filme como do livro, e a gente percorre então todas as questões do dilema ambiental, das disputas de poder entre as casas nobres, toda a questão muito interessantíssima que vocês podem ver com mais detalhe lá no filme. E ainda esse ano eu li Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens. É um livro que ele é interessante, eu gostei de algumas pegadas, mas eu confesso que talvez não seja, como foi a minha primeira obra, acho que do autor, né? Talvez eu não tenha ainda pegado o gosto pela maneira de escrita dele, e eu achei um pouco difícil de ler. Não que seja difícil de entender, mas assim, eu achei meio
pouco atrativo, pelo menos esse conto de Dostati. Claro que ele é interessante para entender um pouco das dinâmicas da revolução, né? Como uma revolução muda o contexto social e o quanto ela implica na modificação das vidas das pessoas. Então essas foram as leituras que eu li de maneira solitária, né? Esse aqui então é o último vídeo, eu já dividi lá as leituras política e filosófica, os quadrinhos, as leituras coletivas, e essas são as leituras solitárias. Não que ler seja um hábito solitário, na verdade, né? Aquele que lê vive muitas vidas, quem não lê vive apenas uma única vida, que é a sua. Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, comentar o vídeo, curtir e se inscrever também lá no canal do Instagram. E caso queira fazer parte do clube de leitura, é de Porto Alegre ou da região metropolitana, entre em contato com a gente. Feito, pessoal?